tenho uma palavra de Deus para estar compartilhando com vocês hoje. Abra comigo a sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 47, do versículo 1 ao versículo 6, diz assim nessa tradução: depois dessas instruções, ele me levou de volta à entrada do templo. Vi uma corrente de águas saindo dos alicerces do templo, passando à direita do altar, ou seja, pelo lado sul. Versículo 2: então me levou para fora do templo, pela passagem externa norte. Paramos do lado de fora da porta leste, que estava fechada. As correntes de água corriam por debaixo dela, na direção leste. Versículo 3: meu guia e eu acompanhamos a corrente, indo para o leste. Ele tinha na mão um fio. Com esse fio mediu 500 metros e então mandou que eu atravessasse o pequeno riacho. A água mal chegava aos meus tornozelos. Versículo 4: continuamos andando em direção leste, e ele mediu mais 500 metros. Mandou-me atravessar o riacho mais uma vez, e a água já chegava aos meus joelhos. Depois de mais 500 metros, o riacho já era um rio, cujas águas chegavam até a minha cintura. Versículo 5: andamos mais 500 metros, sempre medindo pelo fio que o meu guia levava. Agora o rio era tão fundo que eu só consegui atravessar a nado. Já não era possível atravessá-lo andando. Versículo 6: meu guia me disse: filho do homem, preste bastante atenção e guarde na memória tudo que viu. Depois ele me fez voltar, subindo o rio junto com ele. Amém? Os irmãos podem se assentar. Guarde na memória tudo o que viu. Então eu quero que você nessa noite preste bastante atenção nessa mensagem e guarde na sua memória tudo que você ouvir. Amém? Eu coloquei como tema da mensagem dessa noite, que eu quero compartilhar com a amada igreja, o seguinte tema: o propósito dessa igreja. O propósito dessa igreja. Amém? Repita comigo: o propósito dessa igreja. Amém? Esse é o tema da mensagem de hoje. Com base no que nós acabamos de ler, nós entendemos que esse profeta, ele teve uma visão, e nessa visão ele viu as águas em 4 níveis. Ele viu águas nos seus tornozelos, ele viu águas nos seus joelhos, ele viu águas na sua cintura e ele viu águas profundas. Então, a mensagem dessa noite, ela vai seguir 4 níveis, 4 dimensões.
E eu quero começar a mensagem dessa noite de uma forma rasa, com águas no tornozelo. A mensagem ela vai sendo desenvolvida conforme a história que esse profeta relatou no seu livro. Amém, irmãos? Então o tema da mensagem de hoje é o propósito dessa igreja. Águas no tornozelo, começando bem raso. O primeiro propósito dessa igreja é formar cidadãos de bem. O primeiro propósito dessa igreja é formar cidadãos de bem. Nós estamos aqui para fazer com que seja entranhado nas pessoas atribuições de um verdadeiro cristão. Nós estamos aqui para formarmos pessoas de bem. Esse é o propósito dessa igreja. E a primeira coisa que uma pessoa de bem precisa ter se chama caráter. Sim ou não? Sim. O caráter tem a ver com a personalidade da pessoa, tem a ver com as atitudes da pessoa. Então essa igreja ela tem o propósito de moldar bons caráter. Essa é a finalidade dessa igreja. Fazer com que os seus membros, os seus visitantes, os seus congregados, os seus ouvintes venham adquirir na sua personalidade um bom caráter. Por que isso? Porque de mau caráter o mundo já está o quê? Cheio. O mundo está cheio de mau caráter. O mundo está cheio. A pessoa pode até entrar na igreja sendo um mau caráter. A pessoa pode entrar na igreja sendo trambiqueiro, sendo enrolado, só que ela não pode continuar assim. Ela não pode permanecer assim. Você pode vir para a igreja todo torto, mas você tem que ser transformado. Foi o que aconteceu na casa de Zaqueu. Jesus entrou naquela casa e houve uma transformação ali. Então o propósito dessa igreja é formar pessoas de bem, é formar pessoas de bom caráter. Amém, irmãos? Esse é o propósito dessa igreja, formar pessoas de bom caráter. Nós estamos aqui, para formarmos pessoas honestas e trabalhadoras. Esse é o propósito da igreja. Deus, Ele tem como princípio formar na vida das pessoas a honestidade. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, tem que ser honesto, tem que ser trabalhador. Nós precisamos ser trabalhadores, irmãos. Deus não quer que os seus filhos sejam um bando de vagabundos. É duro falar isso, mas essa é a verdade. Deus quer que nós sejamos trabalhadores. Do suor do teu rosto tu comerás o teu pão. Vai trabalhar, vai lavrar, vai plantar. E aí nós vamos o que? Colher. Honestidade. Ser trabalhador. Ser pessoas de boa índole. Ser pessoas de bom caráter. Essa igreja, o propósito dessa igreja é esse. É moldar um caráter cristão na vida da sociedade que está aqui em volta.
Nós não estamos aqui para oba-oba. Nós estamos aqui para formarmos discípulos de Jesus. Amém, irmãos? Nós estamos aqui para formarmos o quê? Discípulos de Jesus. 3. Nós estamos aqui, essa igreja tem um propósito de formar pessoas de bem. Nós estamos aqui para instruir vocês no caminho certo. A Bíblia diz o seguinte: o meu povo, ele sofre pela falta de conhecimento. O nosso propósito aqui é trazer conhecimento para a igreja, para vocês. Quando você tem conhecimento, você sabe quais são os seus direitos. Muitas pessoas não reivindicam os direitos delas pela falta de conhecimento. Nós estamos aqui, o propósito dessa igreja é instruir a comunidade, é instruir os seus membros, é fazer com que vocês sejam membros que tenham conhecimento da vida. Da vida. Quando você tem conhecimento, irmãos, ninguém faz você de bobo. Nós não estamos aqui para que você seja o espertalhão, mas também não queremos que ninguém faça você de bobo. Estamos aqui para te instruir, para formar bons cidadãos, cidadãos instruídos, que conhecem os seus direitos, que conhecem os seus deveres. Esse é o propósito dessa igreja. Levanta a sua mão assim e diga: Senhor Jesus, faça de mim um cidadão do bem. Amém? Vamos aplaudir bem forte o nome do Senhor. O tema da mensagem de hoje é o propósito dessa igreja. Águas pelos joelhos. Vamos elevar. 2. O propósito dessa igreja é ensinar a você a valorizar a sua família. Esse é o propósito dessa igreja. É ensinar a você a valorizar a sua família. A família, ela se inicia pelo casal, pelo marido, pela mulher. Ali nasce a família. Então, se o propósito dessa igreja é ensinar você a valorizar a família, eu quero começar pelo casal. O casal precisa se respeitar, o casal precisa se amar, o casal precisa se entender, o casal precisa andar de mãos juntos, sabe? Ter propósito junto, ter ideal junto. O casal tem que fazer essas coisas. Imagine um casal, um puxando para um lado e o outro puxando para o outro. Fica difícil. O propósito dessa igreja é ensinar a você a valorizar a sua família. Você precisa valorizar o seu esposo. Você precisa valorizar a sua esposa. Você precisa valorizar o seu companheiro. Essa pessoa está com você, você tem que valorizar ele ou ela. O mundo faz diferente. O mundo ensina diferente. Sabe o que acontece no mundo? No mundo, o camarada ou a camarada é casado, mas quer valorizar o homem e a mulher lá de fora. Quer valorizar o que não lhe pertence. Mas nós estamos aqui para ensinar a valorizar a família. E a família, a partir do casal, quando se nascem os frutos, vem quem? Os filhos.
Então, a igreja está aqui para ensinar aos pais a amar os seus filhos, mas também está aqui para ensinar os filhos a respeitarem os seus pais. Sabe o que eu tenho visto por aí fora? Eu tenho visto filhos xingando o pai e a mãe. Nós vimos aí há poucos dias um filho bem instruído matando a sua mãe. E isso não pode acontecer com servos e servas de Deus. Nós estamos aqui para te instruir a valorizar a família. Se você tem uma mãe, respeite essa mãe. Se você tem um pai, respeite esse pai. Quando um filho desonra o pai e desonra a mãe, está desonrando a Deus. O meu pai chegou a ser alcoólatra. Chegou um momento da vida do meu pai que ele tinha na casa dele, sabe aquela caixa de supermercado, aquelas caixas de plástico de supermercado? Vocês conhecem isso? Aquelas caixinhas de supermercado de plástico. Ele tinha na casa dele uma caixa daquela com várias garrafas PET de refrigerante cheia de cachaça. Uma com marimbondo, outra com abacaxi, outra com erva de não sei o que, outra com não sei o que, cheia daquilo. E ele bebia dia e noite. E de tanto beber, ele adquiriu um câncer no esôfago aqui, ó. Isso daqui descendo. De tanto que bebeu. Mas apesar do meu pai, no final dos seus dias, ter se tornado um alcoólatra, eu amava o meu pai e respeitava ele. Amar o pai, amar a mãe, independe do que o pai e a mãe sejam ou façam. É uma obrigação dos filhos. O pai e a mãe pode ter o defeito que for, mas é nossa obrigação amá-los, a valorizá-los. É obrigação do filho. É obrigação nossa. Porque quando eu não valorizo meu pai porque era um alcoólatra, eu desonro a Deus. Seu pai e a sua mãe pode ter o defeito que for, respeite, valorize, honre, e você vai ser abençoado por Deus. Nós vivemos em uma sociedade que os filhos já não sabem mais o que é ter respeito, mas o propósito dessa igreja é ensinar essas coisas. Vivemos uma geração Nutella, que não pode mais dar um beliscão que o mundo parece que desabou. Está vendo aquela senhorinha ali? Dá uma olhada lá naquela senhorinha lá. Pergunta a ela. Pergunta a ela quem era a Dona Bill. Quem que era a Dona Bill? De 3 pernas, ó. Chicote nele, errou. Chicote nela, errou. Era fio. Não tinha conversa não, irmãos. Não tinha conversa não. E se fugisse, o ditado era assim, ó: galinha de casa não se corre atrás. Quando menos esperava que estava dormindo, ó, pensando que estava chegando no céu, era tibafo no lombo. E graças a Deus por cada uma dessas correções, porque foi a correção da minha mãe que fez de mim um homem de bem. Porque se não fosse isso, eu ia estar num caminho perdido. E hoje não pode fazer nada, que os filhos é tudo Nutella. Meu amigo, vassourada no lombo, fio dobrado no lombo, não tinha vez, porque era correção para ensinar o caminho certo. Era para isso. O propósito dessa igreja
é te ensinar a valorizar a família. Valorize o seu pai, valorize a sua mãe. Entre todas as correções que a minha mãe já me deu na vida, ela nunca deixou faltar comida na mesa. Era o homem e a mulher da casa. Trabalhava para manter, para dar o que desse do melhor. Não era o melhor de um milionário, mas era o melhor da vida dela que ela podia oferecer. É isso. E hoje a gente soa para dar o melhor e o filho e a filha às vezes não valoriza. E nós estamos aqui para ensinar essas coisas. Para ensinar. Levanta a sua mão assim e diga: Senhor Jesus. Diga: Senhor Jesus. Senhor Jesus, me ensina a valorizar a minha família. Vamos aplaudir bem forte. Só está no joelho, hein? Só está no joelho. O tema da mensagem de hoje é o propósito dessa igreja. O propósito dessa igreja. Águas na cintura. 3. O propósito dessa igreja é ensinar a verdade do Evangelho. O propósito dessa igreja é ensinar a verdade do Evangelho. Eu sou um pastor apacentador, irmãos. Você sabe o que é isso? O apacentador é aquele que direciona, é aquele que dá o arroz com feijão, é aquele que dá a farinha com feijão, é aquele que alimenta, e alimenta de uma forma que vai te dar sustância. E eu sou um pastor apacentador. As minhas mensagens são de instrução, de orientação. Então, nós estamos aqui para te ensinar o Evangelho verdadeiro, um Evangelho sem mistura, sem contaminação. O Evangelho que está sendo pregado em muitas igrejas, que eu vejo aí pelas redes sociais, é o Evangelho de muito oba-oba. Se revela muita prosperidade, se revela muita coisa boa e se esquece de falar que a rosa tem espinho, se esquece de pregar o espinho, se esquece de pregar o que é genuíno e verdadeiro. E eu estou aqui para ensinar um evangelho genuíno e verdadeiro. Então, a primeira verdade que eu quero falar sobre isso, e eu disse aqui um dia desse, eu vou repetir, é o seguinte: Deus não vai mudar a palavra dele por nossa causa. Deus não vai mudar a palavra dele por nossa causa. O que está escrito aqui está escrito, irmão. Não vai mudar por sua causa, não vai mudar por minha causa. O que está aqui, está aqui. Tem muita gente querendo mudar o Evangelho. Tem muita gente querendo adaptar, querendo trazer todos e todas e todos e querendo bagunçar. O que está aqui, irmãos. Não vai mudar. Se alguém tem que mudar, somos nós, para nos adaptarmos à palavra de Deus. Somos nós que temos que mudar para entrar dentro do princípio de Deus. Deus não vai mudar, Deus não vai se alterar, Deus não vai tirar a sua palavra, passar borracha nela, não. Passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor o quê? Não vai passar. Deus não vai mudar a sua palavra. Muita gente querendo mudar, não, mas tem que ser assim, tentando arrumar um jeitinho e tal. Não tem jeitinho. Deus não negocia as suas leis, Deus não negocia o seu princípio, Deus não negocia o seu caráter. Deus não muda, irmãos. Deus não muda. Essa é a verdade do Evangelho. Então, 2, entrando nesse contexto, para alcançarmos o céu, é necessário muito esforço da nossa parte. O reino de Deus
O céu vai ser alcançado por meio do esforço. Não vai ser na moleza que nós vamos para o céu, não. Não vai ser na moleza. Quer ir para o céu? Entenda o seguinte: é necessário renunciar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Jesus. Renunciar. O Evangelho de Jesus é o Evangelho da renúncia, para que se haja salvação. Se eu quero ir para o céu, eu tenho que mudar o meu caráter, o meu jeito de ser, eu tenho que abandonar o pecado, eu tenho que deixar para trás tudo isso e olhar para Jesus, irmãos. Tem pessoas que às vezes pensam que com amante vai para o céu. Não vai para o céu, irmãos. Ou seja fiel, ou não vai para o céu. Não tem jeito. Durante o período que eu vivi no erro, eu estava condenado ao inferno. Não tem negócio com Deus, irmãos. Não tem isso. Ou anda certo com Deus, ou perde a salvação. Se você deseja muito alcançar o céu, lute contra si mesmo. Lute contra tudo aquilo que você sabe que é pecado. Porque o céu é para quem quer se consertar e andar direito diante de Deus. Essa é a verdade. Pastor André, o senhor é um homem 100% certo? Não sou, irmãos. Porque se eu fosse, Jesus já tinha me levado. Mas enquanto eu estou vivo, eu estou tentando me ajeitar. Porque eu sei que no céu não tem bagunça. Se eu estiver fazendo coisa errada, irmãos, é inferno. Não tem conversa com Deus, irmãos. Não tem conversa, não tem acordinho com Deus. Com Deus é certo ou está errado. É sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna. Você está pensando que eu não tenho me esforçado? Você está pensando que só é difícil para você? É difícil para mim também, irmãos. Você está pensando que eu não tenho que lutar? Você está pensando que eu não tenho que me esforçar e que já está aberto? Não, ele é pastor e já está garantido. Não tem isso, irmãos. É uma luta diária. É uma renúncia diária. É todos os dias lutando contra o meu eu. É todos os dias lutando contra mim mesmo. Porque o maior inimigo que eu tenho não se chama Satanás. O maior inimigo que eu tenho sou eu mesmo. Esse é o maior inimigo que você tem. O diabo é fichinha. O diabo é ficha pequena, ele já está derrotado. Mas você precisa se derrotar aos pés da cruz. Se vencer. Você sabe o que é lutar contra si mesmo? Você sabe o que é lutar contra desejos, contra pensamentos? Você sabe o que é isso? Isso é querer ir para o céu. O propósito dessa igreja é esse. Os irmãos encontraram uma igreja séria. Eu posso ter um monte de falhas, meu irmão. Eu posso ter um monte de defeito, mas isso aqui eu levo muito a sério. Ou eu estou buscando estar dentro, ou eu estou fora. Não tem brincadeira com Deus. Com Deus o papo é reto, a conversa é séria. O propósito dessa igreja é esse, irmãos. É pregar um evangelho de verdade. É pregar uma palavra de verdade. Esse é o propósito dessa igreja. Nós não estamos aqui para perder o nosso tempo. Nós estamos aqui em busca de algo maior. Amém? Águas pela cintura. O profeta viu águas no tornozelo. O profeta viu águas pelo joelho. O profeta viu águas pela cintura. E em seguida ele viu águas profundas, a ponto de ter que nadar para atravessar aquele rio. Amém? Levanta a sua mão assim e repita comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu quero viver um evangelho que seja genuíno e verdadeiro. Amém? Vamos aplaudir bem forte o nome do Senhor. Quarto
e último tópico. O tema da mensagem é o propósito dessa igreja. Essa igreja é uma igreja séria. Vocês vão sair falando, rapaz, eu já vi de tudo, mas lá o negócio é sério. O negócio lá é levado a sério. O amor que eu tenho pela obra é muito grande. É muito grande. Eu trabalho todos os meses e pego meu pagamento todinho e dou todo para a obra de Deus. Você sabe o que é isso, irmãos? Eu trabalho na prefeitura. Tudo que eu ganho da prefeitura vem para a casa do Senhor. Eu faço Uber para a casa do Senhor. E o que falta, os irmãos integram com seus dízimos e ofertas, porque o Senhor está provendo. É muito amor para a gente estar brincando aqui, irmãos. É muito esforço. A gente está se dedicando aqui de verdade. Amém, irmãos? Quarto e último. Águas profundas. Vamos lá. O propósito dessa igreja é apresentar a pessoa de Jesus. O propósito dessa igreja, nas águas profundas, é apresentar a vocês a pessoa de Jesus. A primeira coisa que eu quero falar para vocês sobre a pessoa de Jesus é que Jesus, ele é o unigênito Filho de Deus. Unigênito Filho de Deus. O que é isso, pastor? É uma palavra dividida em duas partes. Uni quer dizer único. Gênito, primeiro, o verdadeiro. Jesus é o único e verdadeiro Filho de Deus. Pastor, eu também sou filho de Deus por adoção. Jesus não é filho por adoção, ele é filho. Nós somos adotados a partir da nossa aceitação. Quando nós aceitamos a Jesus, nós nos tornamos filhos por adoção. Antes de aceitar Jesus, somos apenas criatura. Deus cuida como criatura. Quando aceitamos, Deus cuida como filhos adotivos, que têm direitos como herança. Nós herdamos uma herança de Cristo. Somos co-herdeiros de Cristo. Jesus, ele é o unigênito, é o único Filho genuíno e verdadeiro de Deus. E o propósito dessa igreja é anunciar Jesus. 2. O propósito dessa igreja é dizer que não existe salvação por nenhum outro meio a não ser por Jesus. Você não vai encontrar a sua salvação em Pedro, em João. Você não vai encontrar a sua salvação em Gilberto. Você não vai encontrar a sua salvação em André. Você não vai encontrar a sua salvação em Marcos. Você não vai encontrar a sua salvação em Maria. A salvação só está em Jesus. Você não vai encontrar a sua salvação em uma carta de tarô. Você não vai encontrar a sua salvação em uma simpatia. Você não vai encontrar a sua salvação em um terreiro de candomblé. Você não vai encontrar a sua salvação no satanismo. Você não vai encontrar a sua salvação em nenhum outro lugar a não ser em Jesus. E esse é o propósito dessa igreja. É dizer para você que a salvação está em Jesus. A salvação não está em mim, irmãos. Eu não posso te salvar. Eu não posso nem mesmo me salvar. Somente Jesus pode nos salvar. Quando nós aceitamos a Ele e levamos Ele de maneira séria. Lá vai. Leve a pessoa de Jesus a sério. Com isso, leve a igreja a sério. Começa a entender que a igreja é algo sério.
quando você sai da sua casa, quando eu saio da minha casa, eu venho aqui para prestar culto, para adorar aquele que é santo. A igreja é algo muito sério, irmãos. Nós aqui nos descontraímos, nós aqui brincamos, nós aqui rimos, nós aqui dançamos, as crianças brincam, nós também brincamos, mas por detrás de tudo isso, tudo tem que ser feito com a maior seriedade, porque o Santo dos Santos está aqui. A igreja é um lugar que tem que ser levado a sério. Amém? E fechando a mensagem dessa noite, para finalizar, o propósito dessa igreja é preparar pessoas para o céu. Esse é o propósito dessa igreja: preparar pessoas para o céu. É uma missão dada a mim, é uma missão dada a cada obreiro, é uma missão dada a cada um que faz parte da liderança dessa igreja. É uma missão nossa: preparar a igreja, o povo de Deus para o céu. Esse é o propósito dessa igreja, é te preparar. Eu tenho que dizer para você, não se entra no céu de qualquer maneira. Nós temos que nos preparar, colocar a nossa casa, a nossa vida em ordem, colocar a nossa vida em ordem. A coisa é mais séria do que você está pensando, irmãos. O mundo está chegando ao final, a coisa está para acabar, irmãos. O mundo está indo em colapso, guerra está para surgir por aí, coisas sérias estão para acontecer. O relógio de Deus está chegando nos seus segundos finais, e nós estamos aqui para preparar um povo para o céu. Eu tenho que te alertar sobre essas coisas, irmãos. Eu preciso fazer isso. Nós estamos aqui para esse fim. O propósito dessa igreja é esse: preparar um povo para o céu. Eu poderia dizer para você o desejo do meu coração. O desejo do meu coração, o desejo da minha alma, é encher esse lugar a ponto dele ficar pequeno, é poder levar uma multidão. O desejo do meu coração é que toda essa comunidade aqui à frente seja salva. Esse é o desejo do meu coração. Mas deixa eu te dizer uma coisa: ainda que seja um pequeno rebanho, ainda que seja um pequeno grupo, um grupo de 2, 3, 4, 5, 6, 10 pessoas, não importa, eu quero preparar um grupo de pessoas para o céu. O meu desejo é que toda essa comunidade seja salva. Mas se não vierem, aqueles que vierem aqui, é minha obrigação te orientar qual é o caminho do céu, qual é o caminho da salvação, qual é o caminho de Deus. Esse é o propósito dessa igreja. O tema da mensagem de hoje é o propósito dessa igreja. Amém? Hoje eu vou fazer